Olá, meu amigo, minha amiga. Você está na companhia do programa A Esperança Viva. Prazer muito grande de novamente estarmos aqui para conversarmos a respeito do assunto mais importante da nossa vida. O assunto aonde nós temos que ganhar o dom da vida eterna. Esse é o maior dos presentes que Deus tem para todos nós e nós não podemos desperdiçá-lo, não podemos viver como se isso não fosse possível, porque isto é possível e é o grande prazer que Deus tem de dar a todos nós o dom da vida eterna e Ele quer que você já tenha este dom desde já. É para hoje este presente. Nós não podemos ficar deixando para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Nós não temos o controle do amanhã. A nossa vida acontece hoje. E hoje, se ouvirdes a minha voz, diz a palavra de Deus, não endureçais os vossos corações. É preciso que nós tenhamos a humildade de reconhecer a nossa total dependência de Deus em tudo. Por isso, então, Jesus, no seu trabalho, está sempre nos alertando nesse sentido. É isso que nós temos que compreender. O trabalho de Jesus foi este. E veja que Jesus viveu há 2000 anos atrás. Ele é o homem mais conhecido na face da terra hoje. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele veio aqui em nosso socorro. Ele assumiu a responsabilidade do que ele realizou, que foi a criação do homem. Ele sabia que nós iríamos falhar, que nós iríamos cair em tentação, e assim ele nos amou e nos criou, e ele assumiu a responsabilidade de nos dar a libertação. E é exatamente esse o trabalho que ele fez e o que ele mais trabalhou, e por isso, então, a sua palavra permanece até hoje. Ele disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Não hão de passar e não passarão mesmo. E veja que nós estamos aqui 21 séculos depois e a palavra de Jesus continua viva, e sendo que ele, dividiu o tempo antes e depois dele. Por quê? Porque ele é realmente o Senhor Deus Todo-Poderoso, Onisciente, e é nesse sentido que ele trabalha e que nós devemos estar sendo alertados para nós não vivermos como se não tivéssemos que morrer. Mas nós morremos aqui na Terra, tudo mostra que tem começo, meio e fim. Nosso dia vai chegar, não adianta acharmos que isso vai demorar, porque nós estamos vendo aí quantas coisas acontecem, quantas surpresas acontecem, pegando muitas pessoas de surpresa. Quando elas menos esperam, já estão partindo para a eternidade, e o importante é já estar preparado para não sermos pegos de surpresa. E quero compartilhar com você hoje aqui um evento que aconteceu com Jesus enquanto ele estava aqui no seu ministério, trabalhando. Ele foi convidado por um fariseu a jantar na casa dele, que está narrado aqui em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50, que está descrito da seguinte maneira: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e os ungia com um unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre, certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés.
Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados. Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Veja aqui, prezado amigo, prezada amiga, que Jesus então foi convidado por um fariseu. E esse fariseu, ele convidou Jesus para ver se realmente Jesus era o profeta, se Jesus realmente era o enviado de Deus para libertar o povo de Israel, e como eles aguardavam, como eles esperavam, se ele realmente era o prometido enviado de Deus. E assim ele convida Jesus, e nós vemos aqui no texto que ele não tinha fé em Jesus ainda, porque quando esta mulher entrou ali na casa e começou a se relacionar com Jesus, tocar em Jesus, veja que lá no seu íntimo, né, ele pensou assim, ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, lá no seu íntimo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. E os fariseus eram aqueles homens que se achavam justos, que se julgavam melhor do que os outros, discriminavam as pessoas, e eles eram pessoas realmente que achavam que não deveriam se relacionar com pecadores, com pessoas realmente de situação difícil, né? Diante da sociedade, diante dos discriminados pela sociedade. Então eles tinham essa atitude, conforme Jesus também diz lá em Lucas 18, sobre a atitude dos fariseus. Lá no Lucas 18, 10, ele fala assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Veja aqui a atitude, então, do fariseu. É aquele homem que se acha justo e que ele é merecedor da salvação, de fazer parte do reino de Deus pelos seus próprios méritos. E assim, então, é que aquele fariseu que convidou Jesus para jantar, ele tinha esse procedimento, ele se achava justo. Por isso, então, quando aquela mulher tocou em Jesus, ele já duvidou que Jesus realmente era o Filho de Deus, que ele era o Messias. E aquela mulher pecadora, que era moradora daquela cidade, com certeza ela ouvia falar dos feitos de Jesus, que Jesus ele curava os cegos, que Jesus curava os leprosos, que Jesus curava os mudos e surdos, que Jesus dava uma nova condição de vida para muitos pecadores, perdoava os publicanos. E assim, então, foi que, ao ter a oportunidade de se encontrar com Jesus, Jesus ali na casa do fariseu, e ela morava por ali, ela era da cidade, e saber que Jesus estava ali, ela então aproveitou a oportunidade para ir ao encontro de Jesus, mostrando realmente a sua vontade de mudar de vida. E é exatamente isso que ela, então, vai ao encontro de Jesus com esse propósito, querendo realmente ter uma nova oportunidade. Com certeza, também tem o fato de Jesus também ter evitado a mulher adúltera lá, de ser apedrejada, que poderia ter sido também do seu conhecimento, e assim ela também, aproveitando a sua oportunidade, foi ao encontro de Jesus e deu para Jesus ali todo o tratamento de alguém que deveria recepcionar alguém na sua casa. Veja que o fariseu não deu nenhum tratamento de receptividade, que nem beijar Jesus, como era um costume da época, o fariseu havia beijado ao recebê-lo ali na sua casa, nem lavou os seus pés. Veja que eles moravam ali naquela região que é desértica, andando de sandália, os pés sempre estão sujos. Quando alguém é bem recebido numa casa, eles davam
uma oportunidade para lavar os pés, nem isso foi dado para Jesus. E Jesus então mostra para aquele fariseu que ele não deu nenhuma receptividade para ele, enquanto que aquela mulher lavou os pés dele com lágrimas, enxugou com os cabelos e não cessava de beijar os pés. E ele nem um beijo de boas-vindas deu para ele. E por isso, então, ele se dirigiu ao fariseu, ele disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-me, mestre, que certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, 500 dias de trabalho, e outro devia 50 dias de trabalho. E, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? E o fariseu, que era um homem inteligente, ele respondeu certo, né? Suponho que aquele a quem mais perdoou. E Jesus disse: julgaste bem. E assim, então, Jesus mostra para ele que ele não reconhecia Jesus como o Salvador, como o Filho de Deus, mas que aquela mulher, que era pecadora, reconheceu que ele era, e ela veio humildemente pedindo uma nova oportunidade de vida. E Jesus, então, disse que ela realmente tomou uma decisão certa. Ele disse: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Veja aqui, meu prezado amigo, que o mais importante da vida, ela alcançou o perdão dos seus pecados. E é esta a vitória que Deus quer que todos nós alcancemos, que todos nós tenhamos nossos pecados removidos da nossa vida, para nós podermos fazer parte do reino de Deus. Todo aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, porque crer em Jesus é ter os pecados removidos. Como essa mulher se aproximou de Jesus crendo nele, e por isso, então, o apóstolo João, em sua primeira epístola, capítulo 1, ele diz lá: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é exatamente esta a humildade que nós temos que ter, conforme aquela mulher teve. E se dissermos que não temos pecado nenhum, continua João aqui na sua primeira epístola, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por isso, então, prezado amigo, a vitória da vida é ser humilde diante de Deus. É reconhecer que ele tem poder de perdoar os nossos pecados. A morte de Jesus ali na cruz do Calvário foi que ele sofreu a punição dos nossos pecados em nosso lugar. E assim, sofrendo a punição em nosso lugar, nós não temos mais que ser punidos, porque se cremos nele, se aceitamos ele como nosso Salvador, nós já estamos justificados diante de Deus. E uma vez justificados, nós já recebemos então assim o poder de podermos fazer parte da família de Deus, conforme diz lá João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E isso tem que acontecer hoje, prezado amigo, prezada amiga, porque hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Temos que estar preparados para partir desta vida para a eternidade com toda a segurança, não em dúvida. Devemos estar já com a confirmação do Espírito de Deus com o nosso espírito, que já somos filhos de Deus, e isso então é que traz alegria, traz uma grande mudança na nossa vida, dá uma boa qualidade na nossa vida, para nós podermos então desfrutarmos toda a nossa vida daqui para frente, andando com Deus, em paz com Deus, e isso que é realmente ser feliz. Que Deus abençoe você, que você esteja sempre motivado a aprender o caminho de salvação em Cristo Jesus, conforme ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Todo aquele que crê em Jesus realmente tem a alegria de viver, está preparado para partir desta vida para a eternidade, sem dúvida nenhuma. Vai com toda a confiança, porque partir com dúvida é realmente não ter crido em Jesus. Ao vencedor, disse Jesus lá em Apocalipse 2,7, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Que você receba esse prêmio maravilhoso que é o dom da vida eterna, para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Espero que você se inscreva aqui no nosso programa. Deixe aí o seu like, gostei, não gostei.
comente, compartilhe. E você que já conhece bem a linguagem do Evangelho, você que já nasceu de novo, espero que você se associe aqui comigo de levar a mensagem de Deus avante, se tornando aqui o meu sócio para juntar tesouros no céu. Sempre lembrando que devemos estar trabalhando para que o número de salvos aumente aqui dentro do nosso país, para que o nosso país realmente seja uma nação bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor, e com muitos filhos aqui dentro do país, Deus leva o coração do rei para onde ele precisar para cuidar bem dos seus filhos, conforme diz lá Provérbios 21:1. Espero encontrar você no próximo programa. Até lá!